A conversa de hoje é com o professor Flávio Lúcio Vieira, da Universidade Federal da Paraíba. Muitos consideram como cientista político, antenado, e vai nos ajudar, a você do Clique PB, a entender, compreender e fazer uma leitura da política local e do Brasil. Que bom você estar aqui, professor. É um prazer, Kilson, voltar a reencontrá-lo e conversar com o público do Clique PB. A primeira pergunta que eu faço é que o povo quer saber. Essa eleição 2024 tem uma característica diferente. É uma eleição que não teve comício, uma eleição que as pessoas acharam fria e se reproduziu por todo o Brasil quase. A partir de agora teremos uma eleição mais voltada para o digital na palma da mão e aquele modelo de comício corpo a corpo está sepultado? Eu acho que nós temos realmente as redes sociais como um instrumento principal hoje de fazer campanha, né? Nós vimos o quanto os candidatos investiram nesse tipo de meio, né? Mas eu acredito que o contato direto com o eleitor ele não se perdeu, né? Algumas campanhas, aquelas mais acirradas, que em João Pessoa menos, porque foi uma campanha relativamente fácil para a reeleição de Cícero Lucena, né? Então, esse acirramento não foi tão visível na rua. Mas, por exemplo, em Campina Grande, eu não estava lá, mas acompanhei pela imprensa, pelas redes sociais, houve um acirramento maior, né? Uma disputa na reta final, eles imaginavam até uma diferença menor. E aí você viu manifestações, carreatas, né? E outros lugares até manifestações mesmo de rua. Então, eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né? Porque a campanha, eu acho que a mídia digital começa a ganhar cada vez mais espaço, mas eu não acredito que se extinga aí o contato direto com o eleitor. Terminado o segundo turno, dá para fazer um desenho geopolítico do Brasil, as prefeituras, mais 5.000 prefeituras. Que tamanho saiu Bolsonaro e que tamanho saiu Lula dessa eleição? Olha, em termos de partidos, tanto de partidos quanto dos partidos que estão, do PT, do PL, dos partidos que estão na órbita desses dois partidos, né? Eu acho que eles foram os dois grandes derrotados em 2024. Em primeiro lugar, acho que o PT, porque o PT, entre os grandes partidos, né, sobretudo porque está na presidência, foi o que fez menos prefeituras, né? Fez apenas uma capital, que foi Fortaleza, numa diferença muito pequena, 0,7% de um candidato do PL, né? Isso é uma característica importante também, porque onde o PT teve chances, que foi o caso, né, mais disputado foi com o PL, e onde o PL venceu também enfrentou ou um candidato do PT, que foi o caso de Fortaleza, o caso de Cuiabá, desculpe, e de Aracaju, onde foi também um do PDT, mas muito ligado ao PT, né? Então, veja, e quando enfrentou partidos do centro, da centro-direita, né? Esses partidos MDB, PP, União Brasil, né? Houve uma ampla vitória desses partidos, né? Ou seja, é o que eu mencionei num texto que eu escrevi essa semana, quer dizer, o que se verificou foi a derrota da polarização, né? O eleitor acho que cansou desse Não se embate projeta constante. isso para 2026? Você acha que surgem nomes novos? É difícil porque ainda no plano nacional você tem a figura de Lula. Bolsonaro está inelegível, né? Então provavelmente não vai concorrer. E Lula, apesar de já idoso, né, é um candidato que ainda concentra uma parte importante do eleitorado e é candidato à reeleição, tem a presidência na mão, tem capacidade de mobilizar, de ampliar acordos, né? Então, acho que essa polarização ainda vai se manter. Não sei, com Bolsonaro fora da disputa, ela pode ganhar outras características, né? Mas eu acredito que é uma tradição brasileira, né? Assim, desde a redemocratização, desde a primeira essa eleição. gangorra. De um lado sempre teve o PT, né? Depois o PSDB e o bolsonarismo substituiu o PT desde 2018 para cá. Tem perguntas da redação. Vamos lá na redação, que tem pergunta para o professor Flávio Lúcio Vieira. Quem é que chama daí? As recentes reformas políticas já apresentam reflexos e este ano nós podemos observar um fenômeno bem interessante aqui na Paraíba. O Clique PB, inclusive, fez um levantamento de que neste ano de 2024, durante as eleições, mais da metade das cidades da Paraíba tiveram apenas 2 ou 3 partidos na disputa. Como é que o senhor percebe e analisa essa movimentação e o que é que poderemos ter no futuro?
Veja, eu acho que essas disputas em pequenas cidades, pequenas e médias cidades, não há assim, normalmente você tem dois grandes grupos, um que se articula em torno do prefeito, da prefeita, da prefeitura, né? E o que outro resta é a oposição. é a oposição. Então, nesse aspecto, não percebo grandes mudanças, não. O que se foi bastante evidenciado é que o índice de reeleição foi muito alto, muito acima da média do que era em torno de 62%, 63%. Isso é a influência das emendas PIX, a influência do Centrão? Muita gente tem atribuído, né, as emendas porque acrescenta ao orçamento da prefeitura um valor que ela normalmente não dispõe, né? Para fazer política. Para fazer política eu digo obras, e isso acaba regimentando o eleitorado, né? Então fica mais difícil para a oposição, para os candidatos de oposição enfrentarem. E claro, porque isso também tem efeitos em termos de desenvolvimento mesmo para o país. Você já tem uma restrição orçamentária muito forte por conta do comprometimento com juros da dívida e tudo mais. E agora você tem uma fragmentação, né, dessas verbas, porque tanto o Senado quanto a Câmara fazem esse tipo de envio de emendas, de valores para os prefeitos. E falta em muitas obras, né? Muitas obras estruturantes para o país. Em João Pessoa, o que é que aconteceu, professor, em João Pessoa, que a gente teve o PT, mesmo tendo a presidência da República, tendo a popularidade de Lula, o candidato ficar em último colocado. Ele não conseguiu agregar nem partido, com o apoio do próprio partido? O que aconteceu? Em João Pessoa, em certo sentido, se verificou, não em todas as capitais, porque o PT conseguiu ir para o segundo turno em algumas delas. Né? Olinda aqui do lado. Olinda, né? Fortaleza, onde venceu, Natal, aqui, nosso vizinho, né? Cuiabá, 4 capitais. Né? Mas o efeito Cartacho, ele tem um bom recall, ele é conhecido, foi prefeito recente, 8 anos, era bem avaliado, e por que ele não consegue ficar em último lugar? Cartacho terminou sua administração, lançou uma candidata a prefeita que teve 12% dos votos em 2020. 46 mil votos. Um desempenho muito aquém do que se esperava. E o próprio Cartacho foi candidato a deputado estadual 2 anos depois que deixou a prefeitura, ficou segundo lugar, acho que um pouco, em terceiro acho que foi Cida Ramos, ficou ali, acho que 2, 3 mil votos à frente de Cida Ramos, e no estado, Cida ficou em primeiro lugar. Então, isso já era um sintoma de que Cartacho, em termos eleitorais, não tem tanta força, né? E isso se revelou na eleição. Eu acho que o fato de ele ter feito uma campanha muito associada também à imagem do ex-governador Ricardo Coutinho, né? Isso ajudou a derrotar? Acho que ajudou ainda mais. Porque, assim, há uma rejeição ao PT, que foi muito óbvia no Estado, nacional também, no Brasil né? todo, nas grandes cidades, né? E eu acho que Ricardo é um ingrediente a mais, que são as questões recentes que envolvem o ex-governador. Né? Você acha que foi equívoco o Ricardo colocar o nome da esposa, indicar a esposa como vice? Eu acho que sim, porque como eu alertei antes mesmo da campanha começar, Ricardo estava trazendo para si a responsabilidade, uma responsabilidade, né? Porque Luciano Cartacho foi candidato por conta do da esforço influência de Ricardo. Né? Ele não tinha internamente aqui, em João Pessoa, ele era minoritário, perderia se eu tivesse acontecido uma prévia interna, Cida Ramos deveria ser escolhida, né? E foi imposto novamente, quer dizer, a terceira vez que nós tivemos em João Pessoa um desfecho como esse. Em 2020, com o próprio Ricardo, que o PT retirou a candidatura dele no dia da convenção, a convenção estava em andamento e a direção nacional anunciou intervenção no diretório do PT, né? Para apoiar Ricardo, essa questão parou na justiça, né? Criou um impasse. Em 2022, não houve essa discussão, mas a maior parte do PT queria apoiar João Azevedo. E acabou apoiando, o PT acabou apoiando Veneziano Vital do Rego. E agora, novamente, quer dizer, eu acho que esses ingredientes todos aí, né? Porque se você observar, você acompanha isso tão bem quanto eu, né? Assim, você é jornalista, está no dia a dia fazendo essas observações. O PT praticamente não fez campanha, a militância do PT, a maior parte dos dirigentes simplesmente se ausentaram, né? Ou estava na campanha de Cícero. Ou fazendo campanha, e a maior parte votou em Cícero no primeiro turno, né? Verdade. E não fez campanha. Então, assim, você entra numa campanha com todas essas fragilidades, é muito difícil que um projeto como esse dê resultado, né? A campanha de Cícero, falando de Cícero Lucena, Cícero deveria ter tanta gordura
que ele chega nessa campanha do primeiro ao segundo turno com acusações e uma sequência de operações da Polícia Federal. Há quem fale, que questione, por que tanta operação em véspera de uma eleição? Você também faz esse tipo de avaliação? Acha estranho ou é normal para esse Brasil? Eu acho que não é recomendável, né? Eu acho que esse tipo de ação deveria ser evitada desse período eleitoral. Porque, primeiro, trata-se de uma investigação... E deve ter muito tempo de investigação, né? que estava no começo apenas, né? Então, você, por exemplo, determinar a prisão de uma primeira-dama... Um sábado antes da eleição. Né? Às vésperas da eleição, soa estranho para a população, né? Assim, e para o sistema político mesmo. Eu acho que não é algo eu acho que é algo que deva ser evitado. Eu imagino o seguinte, se depois de toda essa investigação ficar comprovado que Cícero é inocente, que Laura Emília não tem nada direto, nenhum envolvimento direto nessas situações, como é que você vai repor... A presunção de inocência é uma das bases da Constituição. E o Brasil está, nos últimos anos, né, tem uma experiência larga. Hoje mesmo tivemos Zé Disseu, que foi inocentado pelo Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Pois Zé Disseu, bom, era o último estágio ali, porque todas as condenações de Moro foram consideradas, o Supremo considerou que eram decisões eivadas de sentido político. Né? Ou seja, ele não levou em conta a investigação, a própria legislação brasileira, né? Para produzir um efeito político com as condenações. E eu acho que Zé Disseu era só o que restava mesmo para encerrar a Lava Jato. Né? Vamos à redação de novo, tem mais perguntas de jornalista para o professor. Para de 2024, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, perdeu em 7 capitais e venceu apenas em 2. Como é que fica essa situação para 2026? Tem alguma influência, você acha, para 2026, esse resultado que o Cauã está ali questionando? Olha, o PL, assim como o PT, como eu disse, foi um grande derrotado também. Você vê o seguinte, Bolsonaro veio João Pessoa... veio João Pessoa, uma vez, veio antes, né? E durante a campanha uma vez no segundo turno e a Michele Bolsonaro 2 vezes. Mesmo assim, o efeito eleitoral foi residual. Né? Queiroga teve, acho que 22% no primeiro turno, cresceu um pouco no segundo, mas não a ponto de sequer ameaçar. Esse voto do Queiroga, você acha que ainda é influência do Bolsonaro? Sim, eu acho que Queiroga... Do conservadorismo, da extrema-direita? Eu dizia desde o começo também da campanha, assim, aquele número de Queiroga, que ele se apresentava ali 4%, 6% das pesquisas, né? Ele tenderia, durante a campanha, se expandir muito, porque o tamanho do bolsonarismo, você conhece a cidade, conversa com as pessoas, sabe que é muito maior do que aquele percentual. E eu acho que a campanha de Rui Carneiro, com aquele denuncismo e colocando a pauta da moralidade como no primeiro plano da campanha, acabou ajudando ao crescimento de Queiroga. E nenhum candidato foi na gestão para criticar a questão da saúde, da educação, que tem problemas em todas as cidades. Claro, essa questão ficou colocada em segundo plano, né? Eu acho até teve o efeito eleitoral, porque Cícero, caso não tivesse acontecido, levaria no primeiro turno. Então, Cícero não ganhou no primeiro turno em razão, provavelmente, dos efeitos dessas denúncias aí e tal, dessas prisões. Mas no segundo, na hora que realmente o eleitor se viu diante de 2 opções, ele seguiu com Cícero, né? Vamos à redação, Flávio, porque a gente está caminhando para o final, mas tem perguntas aí da redação, tem mais jornalistas. Professor, gostaria de saber como o senhor avalia o desempenho dos partidos de esquerda nessas eleições de 2020. Eu acho que, como eu disse, foi muito aquém, né? Assim, as eleições municipais nunca foram um espaço privilegiado para vitórias do PT, mas partido, não é mais um partido de esquerda, não. Eu acho que o PT está... O próprio Zé Disseu, né? A briga do Padilha com a Gleisi ontem, né? Zé Disseu, numa entrevista que ele concedeu, acho que faz uns 6 meses atrás, Zé Disseu qualificou o governo e, portanto, o PT como centro-direita, né? Centro-direita, é verdade. E portanto, aí hoje teve a briga aí de Gleisi Hoffmann com o Padilha, E Gleisi Hoffmann deu entrevista à Folha, se eu não me engano, e defendeu que o governo fosse mais para a direita. Eu digo, olha, se já está o centrão todo no governo,
O que resta é apelar agora para uma aliança com Caiado, Com Efraim com Efraim Filho, com Ratinho Júnior, né? Ratinho Júnior, Aí eu verdade. acho que se brincar, acho que até o final do governo, até o PL entra na base desse governo. Né? Professor, a gente tem umas imagens para reproduzir aqui e o senhor pula ou o senhor comenta essas personalidades. Vamos começar a puxar a primeira foto aí. João Azevedo, o senhor define como, rapidamente? Acho que o João Azevedo enfrentou, foi eleito, assim, não era um nome conhecido em 2018, foi eleito por conta da força do governador Ricardo Coutinho, do governo dele, né? Mas eu acho que ao longo dos 4 anos, a grande batalha de João Azevedo foi fazer um governo que desse continuidade. Eu acho que nesse aspecto, em alguns pontos, ele até superou o de Ricardo Coutinho, enfrentando as dificuldades todas da pandemia. E no âmbito do debate com o Ricardo no campo da esquerda, da centro-esquerda, né, que eles disputavam, aí, a vitória de João consolidou... Acha que ele sai para o Senado? Eu acho que, não sei, essa é a grande questão que nós vamos, né, essa dúvida que nós vamos... Só dia 6 de abril eu de acho 2026. Que a política impõe certas situações, como impôs a Ricardo Coutinho em 2018. Ricardo queria sair, queria ser candidato a senador. Foi um erro. João quer também ser candidato a senador. Foi um erro de Ricardo, professor. Hoje ele considera que sim, né? Ele acha que se ele tivesse que refazer tudo esse caminho... Hoje ele era senador. Ele já disse isso, inclusive, né? E João, eu acho que tem outra circunstância. Não é a circunstância de 2018, né? Nós superamos um pouco o lavajatismo e eu acho que João tem mais flexibilidade, digamos assim, mais opções para... Eu acredito que ele fica. Vamos ao outro aí na tela para ver se o professor comenta ou pula. Ricardo Coutinho, ex-governador, vereador, deputado. Qual o futuro de Ricardo Coutinho na sua avaliação? Ele já vem de umas derrotas, várias derrotas aí. Eu acho que Ricardo Coutinho, ele atingiu o ápice em 2018, quando ele elegeu seu sucessor com o João Azevedo, se tornou a única liderança de porte na Paraíba, né? Porque ali todos foram derrotados quase que ao mesmo tempo, em 2018, por ele, né? Cássio Maranhão, Luciano Cartacho, que estava fora do PT à época, né? Romero, enfim. Só que o governador, ele foi, a Operação Calvário o afetou profundamente e ele foi levado a disputas e eu acho que ele tomou muitas decisões erradas, né? Você acha que ele volta? Deputado eu acho que federal, ele volta, né? Acho que deputado estadual. Eu acho, por exemplo, ele poderia ter em 2022 ter sido candidato já a federal ali. Federal. Né? Mas foi um erro ir para o Senado. Sim, ele acho que acreditava muito na sua força eleitoral ainda persistente no todo o estado, né? E acabou se arriscando e acabou sendo derrotado. E agora, novamente, se ele continuar errando como ele cometeu, eu acho que... Só tem mais uma chance? Só tem uma chance e não vai ser fácil a eleição dele para deputado federal. Porque tem aí as emendas PIX e é quase impossível furar essa bolha de tomar uma vaga. Ele vai ter que fazer um acordo, provavelmente, com o Luiz Couto. A gente não sabe se o Luiz Couto quer continuar na Câmara, né? Vamos ver o que é que... Vamos outro aí, para ver se dá tempo. 1 minuto e 54. Cícero Lucena. Qual o recado que fica desse... Pela 4ª vez... vai ser o prefeito de João Pessoa, 16 anos, e já foi candidato 5 vezes. Cícero abandonou a política, né, em 2014, voltou em 2020, teve uma eleição muito difícil, muito dura, conseguiu se eleger, fez uma travessia que incluiu a pandemia, e já na reta final do governo ele conseguiu empreender um ritmo de administração que permitiu que ele chegasse à eleição com uma vantagem que superou aí fortes candidatos, inclusive, né? Rui Carneiro. Candidato a governador, você acha que ele pode ser? Eu acho que, claro, ele é candidato ele é prefeito de João Pessoa, todo prefeito de João Pessoa tem a legitimidade para reivindicar a vaga, né? Dá tempo eu não sei se as circunstâncias vão permitir. Você acha que tem um 3º turno na justiça, né? Não, eu estou dizendo as circunstâncias de 2016, porque ele pertence a um grupo de partidos, uma aliança que tem que ter um candidato de consenso. Ou então ele vai para a oposição, é difícil saber, né? Luiz Inácio Lula da Silva completou 79 anos essa semana. Você acha que ele vai para a reeleição com 82 anos? Vai. Lula tem disposição aí, enquanto ele tiver essa disposição mesmo com essa idade, ele vai continuar na política, né? Vai, né? E eu acho que, agora, Lula cada vez mais conservador, né? O Lula esperava que ele... A terceira idade entrou dele, ele pendendo mais para a direita. Ele está fazendo um governo muito conservador, longe das expectativas que se tem quando o Lula
começou ali a despontar para se eleger em 2022. 20 minutos do Clique PB teve a honra de conversar com o professor Flávio Lúcio, esse entende de política. Muito obrigado pela aula. Obrigado por você pelo convite. Estou à disposição aí. Obrigado para vocês.